Ok, teste de som, ok? Todo mundo ouvindo bem? Boa tarde, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por sua presença. Que bom que você chegou aqui para adorar ao meio-dia. Hoje essa programação sendo gravada por necessidades particulares. Porém, com certeza, eu sei que todos vocês estão aqui para adorar ao Senhor nesse horário especial de meio-dia. Horário que o mundo está correndo, está todo mundo procurando o seu sustento, procurando sobreviver, mas você está começando a semana, apesar de que a semana começa ontem, no domingo, mas hoje, primeiro dia útil da semana, estamos aqui para adorar, para buscar a presença do Senhor. Amém? Deus seja louvado por sua presença. Eu quero fazer, queridos, um pedido muito especial hoje para vocês. Muito especial mesmo. Eu tenho um amigo pastor, um amigo que antes de ontem para ontem está vivenciando uma das tragédias mais terríveis da sua vida, que eu já presenciei, já experimentei. Ele perdeu seu filho de uma forma trágica. Eu não vou dizer o nome dele porque Deus conhece quem é esta pessoa. Deus conhece esse rapaz também, que dormiu. E hoje, de maneira especial, eu gostaria que a gente orasse por essa família, que está devastada pela dor da perda, por esse luto recente. É uma dor incomensurável, uma dor que a gente não pode mensurar. A palavra já diz, incomensurável. Eu gostaria muito que você, em sua casa hoje, depois que terminasse o culto aqui, continuasse nesse processo de intercessão. Você continuasse orando. Pelo pastor, você diz assim, pelo pastor que perdeu seu filho tragicamente neste final de semana. Já nós vamos para o nosso momento de oração, mas eu gostaria de, antes de nós começarmos a orar de forma intercessória, uns pelos outros, e por todos os pedidos que estão aqui no chat, gostaria de lembrar você que está chegando aqui pela primeira vez, que tem muita gente que assiste a Sala 57, gente que assiste aqui a oração do meio-dia, e não consegue escrever uma mensagem aqui no chat, ou não conseguem curtir nem compartilhar. São pessoas que só recebiam link, continuam recebendo, clicam no link e abrem para ver o vídeo, mas você vê o vídeo de forma anônima. O YouTube não sabe quem é você. Para que você possa escrever o seu pedido de oração, seu agradecimento, interagir comigo aqui enquanto a gente está na apresentação da live, para que você consiga isso, é necessário que você abra uma conta no YouTube. Porque aí você não vai navegar no YouTube como um anônimo, você vai navegar no YouTube com seu nome, sua conta. Talvez você não saiba fazer isso, não tenha facilidade com essas questões de redes sociais, mas você pode pedir ajuda a alguém, tá bom? A um filho, a um amigo, a um irmão da igreja, para abrir uma conta para você no YouTube. Dessa forma você vai conseguir participar das lives de forma mais interativa, tá bom? Tá dado o aviso. Muito bem, queridos, sem mais delongas, vamos ao nosso momento de oração. Vamos falar com Deus de forma especial hoje, vamos interceder pelas pessoas que estão enlutadas e principalmente pelo pastor que perdeu o seu filho nesse final de semana. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, estamos em Tua presença no início da semana buscando a Tua face. Como todas as vezes que o fazemos, hoje queremos novamente ter um encontro contigo. Precisamos que o Senhor fale conosco. Todos os dias precisamos ouvir a Tua voz. Quando oramos, nós falamos, Pai. Mas quando abrimos a Tua palavra, o Senhor fala. E é magnífico quando o Senhor fala. É maravilhoso
quando o Senhor se comunica com a gente. E principalmente quando a gente tem a certeza de que ouviu a tua voz. Pai amado, nos prostramos diante da tua presença de forma humilde, porque reconhecemos tua soberania, tua grandeza, aceitamos a tua liderança, aceitamos que o Senhor é o nosso Criador e por isso nos submetemos à tua vontade, porque também entendemos que tu és um Pai amoroso, cuidadoso, misericordioso. Hoje nós queremos orar, Pai, uns pelos outros. Sabes, todos nós temos razões para clamar a Ti de forma especial. Sofrimentos internos, dores, provações que estamos vivenciando. Todos nós temos motivos para clamar em alta voz e dizer como aquele homem na Bíblia, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Todos têm necessidade de orar como este homem orou. Tu sabes quantos pedidos de oração estão postos aqui. Quantos não foram aqui revelados, mas estão nos corações angustiados de muita gente. Nós oramos hoje por todos estes. Há muitas necessidades que o teu povo tem, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho atende às nossas orações. Ouve a nossa oração, Pai. Queremos interagir contigo, Senhor, de forma ainda mais intensa. Queremos ouvir a tua voz claramente dizendo: este é o caminho, andai por ele. Queremos fazer e cumprir a tua vontade, Pai. Portanto, precisamos dessa comunicação de perto. Se ela não acontecer de forma tão clara, encha o nosso coração de fé, de convicção, de que quando oramos pedindo luz e tomamos uma decisão, podemos crer de que o Senhor está a dirigir a nossa vida, nos apoderar de promessas como as que estão escritas em tua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Ajuda-nos, Pai, nesse processo. De forma muito especial, nesta hora, eu quero orar por esse pastor, teu servo, que perdeu seu filho esse final de semana, de forma trágica. Pai querido, tu sabes o tamanho dessa dor. Tu mesmo perdestes o teu filho na cruz do Calvário. Durante todas as eras eternas, jamais o Senhor havia se separado do seu filho. Mas na cruz o Senhor vivenciou essa experiência fatídica, difícil, dolorosa. O Senhor entende um pai quando perde um filho, uma mãe que perde o seu filho. Tu sabes que eu já vivi essa dor de forma muito profunda e que ela ainda dói, que ela ainda dilacera o coração da gente. Eu me solidarizo, Pai, com esta família. Sei um pouco da dor que eles estão sentindo, assim como o Senhor também sabe. Eles precisam muito do teu abraço. Eles precisam muito sentir de perto a tua presença. Porque quando nos deparamos com a morte, Pai, a gente não sabe bem o que está acontecendo, porque nós não fomos feitos para morrer, nem para lidar com a morte. O Senhor nos criou para vivermos eternamente. Mas, Pai, nós precisamos do teu auxílio, da tua graça, da tua misericórdia. E eu oro por essa família, juntamente por todas as pessoas que hoje estão enlutadas, há pouco tempo, há mais tempo. Eu oro por todo tipo de luto nesta hora, para esta tua serva que perdeu o seu esposo, que foi embora, para este teu servo que está com o casamento abalado e vendo que a qualquer momento ele pode acabar. Isso também é um luto. A perda de um emprego é um luto. Separação é um luto. Pai querido, teu povo na maioria das vezes vive enlutado. E tu sabes a dor que a perda de alguém tão querido gera no coração do teu povo. Por isso nós oramos hoje por todos os enlutados de forma especial. E agora que a tua palavra será aberta, nós clamamos por teu
por tua mensagem, por tua palavra. Que o Senhor fale, que o ser humano se cale, que a tua voz possa ser ouvida, que os teus propósitos se cumpram em nossas vidas, que as mensagens que a gente precisa ouvir sejam ouvidas agora, quando a tua palavra for aberta. Fale conosco, Pai. Não permita que o pecado interfira na recepção da tua palavra. Em nome de Jesus, lava-nos e purifica-nos de todo pecado, de toda impureza, de qualquer coisa que possa atrapalhar, para que possamos tomar parte nessa refeição espiritual e sairmos daqui alimentados. Derrama sobre nós a maior de todas as bênçãos, aquela que é a maior necessidade da tua igreja, a chuva serôdia, o derramamento da plenitude do teu Espírito. Banha a tua igreja com teu Espírito, ó Deus. Começa a realizar essa poderosa obra no meio do teu povo, para que vejamos muito em breve o Senhor Jesus voltar. Essas bênçãos nós pedimos agradecidos, pois oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos lá? Pega a tua Bíblia e abre lá em 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. O verso é o verso 10. 2 Samuel, capítulo 12, e o verso 10. Muito bem, queridos, antes de lermos o texto de hoje, quero que você pense um pouco comigo agora. Todos nós nos relacionamos com pessoas praticamente a vida toda, praticamente o tempo inteiro. São raras as pessoas que hoje vivem sozinhas e não se relacionam com ninguém. Até porque a gente não consegue viver muito tempo assim. Deus nos criou como seres sociáveis. Mas há muita gente que, por conta da sua índole, da sua personalidade, se relaciona pouco com as pessoas, mas no fim das contas, acabam se relacionando em algum momento. Precisam. Não dá para viver nesse mundo sem investir em relações ou sem ter algum tipo de relação. Mas onde eu quero chegar? A maioria de nós, mesmo cristãos, nos relacionamos com as pessoas fazendo uma desassociação inconsciente. Se você faz terapia, você já ouviu muitas vezes essa palavra, o inconsciente. No passado era chamado de subconsciente, mas agora a psicologia moderna tem achado melhor que se use essa expressão, o inconsciente. A maioria de nós fazemos uma desassociação inconsciente. Que desassociação é essa? Quando a gente se relaciona com as pessoas e a gente deixa as nossas cargas negativas, os nossos impulsos negativos, as nossas características negativas, naturais da nossa personalidade prevalecer, quando a gente se magoa e guarda mágoa, quando a gente agride as pessoas com palavras, quando a gente não é honesto com alguém, quando a gente mente para alguém, quando a gente distrata alguém, quando a gente é impaciente com alguém, todas estas coisas que a gente faz com as pessoas, nós desassociamos inconscientemente da pessoa de Deus. Como assim, pastor? Você pode perguntar. A gente esquece que quando a gente fere alguém, a gente fere o próprio Deus. Sabe quando Deus diz assim, aquele que toca no meu ungido, toca a menina dos meus olhos? Quando a gente fere alguém, é como se a gente estivesse tocando, ferindo os olhos de Deus. E existem mais textos na Bíblia que apontam para isso. Aquele texto, por exemplo, que a gente ouve falar em Mateus 24, e quando todos os eventos do Apocalipse estiverem concluindo e Jesus estiver voltado, aparecendo nas nuvens dos céus e já estivermos
prestes a subir com ele, ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado. Só que ele vai acrescentar uma coisa: tive fome, me destes de comer, sede, me destes de beber. Então o ímpio vai entender que quando ele negligenciou alguém, negligenciou o próprio Cristo. Quando ele magoou alguém, magoou o próprio Cristo. Quando ele deixou de agir com misericórdia com alguém, deixou de agir com misericórdia com o próprio Cristo. Por isso o tema de hoje é: a ele que ferimos. Essa é uma desassociação, queridos, muito natural. Praticamente todos os cristãos vivenciam esse tipo de experiência. Quando você é curado dessa desassociação mental, aí você passa a viver uma nova experiência com Deus e com as pessoas. Porque quando a gente olha para o ser humano, a gente vê o ser humano imperfeito. Ah, minha esposa é imperfeita, meu filho comete erros, meu patrão não tem, o caráter do meu patrão é o pior possível. A gente olha para as pessoas com quem a gente convive e a gente critica e a gente vê todo tipo de defeito de caráter nessas pessoas, e às vezes a gente se empodera de uma justiça equivocada para tratar as pessoas como Deus não quer que a gente trate. Porque a mensagem é amarmos ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Fazermos pelos outros como se fizéssemos para Cristo. Porque é assim que ele vai dizer lá no final: quando fizestes a estes, fizestes a mim. E o texto que eu trouxe para embasar essa mensagem de hoje, que é o verso 10 do capítulo 12, capítulo 12, verso 10 de 2 Samuel, fala da experiência de Davi. Eu não vou me debruçar aqui na experiência de Davi, que você já conhece. Davi pecou, traiu, matou, fez um monte de coisa terrível. E agora ele teve que se deparar com Deus quando o profeta chega para conversar com ele. Ele teve que encarar a verdade. Além de ter que assumir que pecou e se arrepender amargamente, ele teve que levar consigo as consequências do seu pecado. Porque é assim: Deus não pode tirar as consequências dos nossos pecados, queridos. Porque são as consequências dos nossos pecados que revelam as grandes verdades que nós precisamos saber. Por exemplo, a verdade de que o crime não compensa. O pecado nunca vale a pena. E Deus precisa mostrar isso para o mundo, para que os seres humanos queiram sair deste planeta, queiram se livrar do pecado e encontrem em Jesus a única esperança e busquem nele a única forma de abandonar o pecado, de serem definitivamente libertos do pecado. Muito bem. Deus então agora tem um encontro pessoal com Davi e não foi fácil. Davi teve que carregar consigo as consequências do seu erro. Aí Deus diz através do profeta: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomastes a mulher de Urias, o Eteu. O que Deus está falando para Davi aqui? Teu pecado não foi contra Urias apenas. Não desassocia as pessoas de mim. Quando você magoou Urias, quando você assassinou Urias, quando você adulterou com a mulher de Urias, você estava me ferindo. Você estava me espancando. Você estava me matando. Davi, quando você magoou o teu irmão, você magoou a mim. Quando você feriu os olhos do teu irmão, você feriu os meus olhos. Você tocou no meu ungido, tocou na menina dos meus olhos. Nós precisamos voltar a trabalhar essa associação, queridos. Precisamos trabalhar a nossa mente, cuidar da nossa mente para voltar a associar a nossa relação com as pessoas, com nossos familiares, representam a nossa relação com Deus. Quando não vigiamos e agredimos as pessoas, estamos agredindo o próprio Deus. Isso vai tão além, queridos, vai tão além, que quando você agride a si mesmo, quando você destrói o seu próprio corpo, não se importa com o que você come,
põe tudo para dentro, independente se aquilo vai te deixar mal ou não. A palavra de Deus diz que aquele que destrói seu próprio corpo, Deus destruirá, porque também é um pecado contra o próprio Deus. Ele mesmo disse: eu não sabeis que vós sois o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós. Então, todas as vezes que agredimos a nós mesmos, todas as vezes que agredimos os outros, nós estamos agredindo o próprio Deus. É a Ele que estamos ferindo. Deus disse para Davi: teu castigo também será. Jamais a espada se apartar da tua casa. Olha o que diz o comentário. O castigo correspondia ao pecado de Davi, a gravidade do pecado de Davi. Ele provocou a morte de Urias, por isso as mortes violentas nunca se afastariam da sua casa. Que terrível maldição. Que resultado terrível para o seu pecado. E me parece pelo texto que é porque Davi não entendeu que a gravidade do seu pecado não foi somente atribuída ao que ele fez com Urias. Ele talvez não tenha entendido que a gravidade do seu pecado, o tamanho do seu pecado, estava ali postado diante dele, na ideia que agora ele absolve diante das palavras de Deus, de que o próprio Deus foi ferido por ele, magoado por ele. Sabe, Davi era aquele em quem Deus apostou todas as suas fichas, usando uma expressão comum. Deus apostou tudo em Davi. Porém, Davi feriu o próprio Deus. E agora eu quero encerrar essa meditação fazendo essa pergunta para você. Você também tem esse problema de desassociação? Você também tem a mania de olhar para as pessoas e principalmente durante os conflitos com essas pessoas, você não consegue associar a imagem dessas pessoas à imagem de Deus? Quem toca nos seus filhos, toca na menina dos seus olhos. Então, com que respeito, com que tamanho de respeito eu devo tratar o meu irmão? Talvez por isso, em outra parte, a Bíblia diz: tratai os outros como superiores a vós mesmos. Porque se a gente assim tratasse os outros, a gente teria um pouco mais de respeito e cuidado na forma de lidar com essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque muitas e muitas vezes na nossa vida fizemos desassociações perigosas. Eu poderia ter colocado o tema de hoje, desassociações perigosas. É quando a gente separa as pessoas de Deus. Ora, nele eu posso malhar o pau. Porque não é Jesus, não é com Jesus que eu estou lidando. É sim, meus queridos. É o próprio Cristo quem dirá isso. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. A mensagem foi dada. Quero convidar você a orar. Feche os seus olhos e venha comigo. Vamos à presença do Senhor. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome por tua palavra. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Pai. Nós temos mania de desassociarmos as pessoas de ti. Quando o Senhor, em sua palavra, nos ensinou que não é assim. Quando tocamos alguém, tocamos em ti. Se o Senhor colocar essa consciência na gente, se tivermos a capacidade de olharmos para as pessoas e vermos nelas Cristos, é certo que teremos mais cuidado ao nos expressarmos. Teremos mais cuidado quando tivermos que controlar os nossos impulsos. Nos ajuda, Senhor. Sabes que a nossa índole pecaminosa sempre nos conduz para essa desassociação. Mas que possamos ver nas pessoas a tua imagem,
a fim de que as nossas relações melhorem. E ainda que a gente ache que tivemos perdas durante algumas crises, que possamos receber essas perdas como honras, porque se deixarmos de entrar numa briga para salvaguardar alguém, nós estaremos honrando o Senhor, honrando o teu nome, exaltando o Senhor. Cura nossa mente, Pai. Nos dê a capacidade de fazer essa associação constantemente. Todas as pessoas te representam. Nós precisamos amá-las como amamos a nós mesmos. E por que não dizer amá-las como amamos ao Senhor? Nos dê essa graça, nos dê esse poder, pois essas bênçãos nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado pela mensagem de hoje. Eu peço a você que continue orando pelo pastor, que eu solicitei no início, e que você volte para a sua correria entendendo isso, que você precisa continuar entregando a Deus os seus pensamentos, palavras, ações e reações. Esse é o jeito que a gente caminha com Ele, é andando em sua presença, tendo convicção da sua presença e orando para ser para Ele uma honra, um louvor. Que a minha vida e a sua vida sejam uma honra, um louvor ao Senhor. E que a nossa tratativa com as pessoas faça com que elas percebam isso. Um grande abraço para você. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente no mesmo horário. Tchau, tchau.